E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Corporate Academy Podcast. Eu sou Marcos e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, vamos combinar, já virou um clássico moderno, Hábitos Atômicos. Oi, gente. Joyce na área, preparada para desvendar os segredos por trás dessa obra que, sem dúvidas, já impactou a vida de milhares de pessoas. A ideia aqui não é só resumir o livro, né? A gente quer ir além, trazer insights, conexões e até levantar algumas questões que, quem sabe, você que já conhece o livro não tenha parado para pensar. Exatamente. É como se a gente pegasse um daqueles mapas de tesouro, sabe? A gente já sabe onde fica a ilha, mas agora a gente vai explorar cada cantinho, desvendar os mistérios e encontrar as joias mais valiosas. Perfeito. Mas, antes de começarmos nossa expedição, aquele recadinho de sempre. Se curtirem o papo, compartilhem esse episódio com os amigos, visitem nosso site, Corporate Academy Bodog, para mais conteúdos como esse. E aproveitem para deixar seus comentários também. A gente adora saber o que vocês estão achando do podcast e quais temas vocês gostariam que a gente explorasse por aqui. Combinado. Então, preparados para desvendar os segredos dos hábitos atômicos. Vamos lá. Uma das coisas que mais me fascinou no livro foi a história do próprio James Clear. Ele era um atleta promissor no beisebol, mas sofreu um acidente gravíssimo no ensino médio e, imagina, teve que reaprender a andar, a falar, a viver. Que força de vontade, né? Impressionante, né? E foi nesse processo de reconstrução que ele descobriu o poder dos hábitos atômicos. Ele percebeu que pequenas mudanças consistentemente aplicadas podiam gerar resultados extraordinários. E é aí que entra a história do ciclismo britânico, né? O James usa esse exemplo para ilustrar o conceito de ganhos marginais. Você lembra? Lembro sim. A equipe britânica de ciclismo estava em baixa, mas aí entra o Dave Brailsford com a missão de transformar o time em um campeão mundial. E a estratégia dele? Buscar 1% de melhoria em todos os aspectos, desde o ajuste dos bancos das bicicletas até a otimização da recuperação muscular dos atletas. Pois é, e a gente pode pensar, ajustar o banco da bicicleta, que diferença isso vai fazer? Mas o ponto é que a soma dessas pequenas melhorias, aparentemente insignificantes, gerou um impacto colossal no desempenho da equipe. Eles passaram a dominar as competições, conquistar medalhas olímpicas, quebrar recordes mundiais. Incrível. É a prova de que a gente não precisa fazer mudanças drásticas da noite para o dia. Às vezes, pequenas alterações na rotina, nos hábitos, podem nos levar muito mais longe do que a gente imagina. E o mais legal é que essa lógica se aplica a qualquer área da vida, né? Seja nos negócios, nos relacionamentos, na saúde. A gente pode usar essa ideia de buscar 1% de melhoria a cada dia para alcançar nossos objetivos. Com certeza. E é aí que entram as famosas 4 leis da mudança de comportamento. É um framework super prático que o James Clear desenvolveu para nos ajudar a criar novos hábitos e eliminar aqueles que não nos servem mais. E olha, pode parecer básico, mas muita gente tropeça logo de cara. Você já tentou implementar um novo hábito e acabou desistindo no meio do caminho. Quem nunca? Eu já tentei várias vezes incorporar a meditação na minha rotina, mas sempre acabava deixando pra lá depois de alguns dias. E aí, lendo o livro, me toquei que estava ignorando completamente a primeira lei. Torna óbvio. Verdade. Para um novo hábito se tornar parte da nossa vida, ele precisa ser claro, evidente. A gente precisa ter um gatilho que nos lembre de executá-lo e saber exatamente o que fazer. E uma ferramenta que eu achei super útil para isso foi o cartão de pontuação de hábitos. A ideia é simples. Você anota seus hábitos diários, desde a hora que acorda até a hora de dormir, e classifica cada um como positivo, negativo ou neutro. Peraí, me explica melhor essa parada de positivo, negativo e neutro. Imagina que um dos hábitos seja checar as redes sociais logo ao acordar. Você vai se perguntar, esse hábito me impulsiona, me puxa para trás ou é neutro em relação aos meus objetivos? Se você perceber que esse hábito te coloca num estado mental agitado logo cedo, te distrai e te impede de realizar tarefas mais importantes, ele provavelmente é um hábito negativo. Faz sentido. E aí, com essa análise, a gente consegue ter uma visão mais clara dos nossos hábitos e identificar aqueles que precisam ser ajustados ou eliminados. Exatamente. E a gente pode partir para a segunda lei, tornar atraente. A ideia aqui é usar a dopamina a nosso favor. Dopamina, aquela história do neurotransmissor do prazer. Isso mesmo, a gente precisa associar o novo hábito a algo prazeroso para que nosso cérebro queira repeti-lo. O James Clear sugere uma técnica chamada empacotamento de tentações, que é basicamente juntar uma atividade que você precisa fazer com uma que você quer fazer. Tipo, depois de terminar esse relatório chato, vou assistir um episódio da minha série favorita. Exatamente. Aí a sua mente associa a tarefa obrigatória à recompensa prazerosa que virá em seguida e a tarefa se torna mais atraente. É como se você estivesse dando um upgrade na sua motivação. Genial. E se o hábito que eu quero criar for algo que eu realmente não gosto, tipo exercício físico, como eu posso tornar isso atraente? Em vez de encarar a atividade como uma obrigação, tenta encontrar uma forma de torná-la prazerosa para você.
Experimenta diferentes modalidades, procura um amigo para te acompanhar, escolhe um ambiente que você goste, coloca uma música que te anime. Ou seja, a chave é personalizar a experiência para que ela se encaixe no seu estilo de vida e nos seus gostos. E a terceira lei, que é complementar essa, é tornar fácil. A gente precisa reduzir o atrito, a resistência na hora de colocar o hábito em prática. E aqui entra a famosa lei do mínimo esforço, né? A gente tende a escolher a opção mais fácil, que exige menos energia. Com certeza. Por isso, é fundamental otimizar o ambiente para tornar o hábito desejado mais acessível. Quer ler mais? Deixa um livro na sua mesa de cabeceira ou na sua mochila. Quer se alimentar de forma mais saudável? Deixa frutas pitadas e prontas para consumo na geladeira. É como se a gente estivesse preparando o terreno para que o novo hábito floresça, né? Eliminando os obstáculos, facilitando o caminho. Ok. E por outro lado, a gente precisa dificultar o acesso aos maus hábitos, que é diminuir o tempo nas redes sociais. Deixa o celular em outro cômodo, ou desativa as notificações, que é reduzir o consumo de açúcar. Evita comprar doces refrigerantes, deixa eles fora de vista. A gente precisa se proteger dos nossos próprios impulsos, né? É como se a gente estivesse criando um ambiente seguro para os nossos bons hábitos se desenvolverem. E para fechar as 4 leis com chave de ouro, a gente tem a quarta, e talvez a mais importante. Tornar satisfatório. Afinal, a gente precisa sentir que o hábito está valendo a pena para continuar praticando, né? E aqui o James Clear explora a diferença entre recompensa imediata e recompensa tardia. A gente tende a buscar a gratificação imediata, né? Queremos resultados rápidos. Mas a maioria dos hábitos que levam a resultados significativos, como se exercitar, comer de forma saudável, estudar, exigem tempo e paciência. Verdade. E é aí que a gente precisa ser estratégico. Uma dica que eu achei genial foi a de criar recompensas imediatas para os bons hábitos. Por exemplo, se eu for à academia 3 vezes essa semana, vou me presentear com um jantar especial no final de semana. Ou, se eu conseguir ler 50 páginas do livro hoje, vou tomar um banho relaxante com sais de banho. Então a ideia é associar o hábito a uma sensação prazerosa, para que ele se torne mais fácil de ser mantido a longo prazo. Mas, e se eu escorregar, quebrar o hábito? O que o James Clear fala sobre isso. Ele enfatiza a importância de retomar o hábito o mais rápido possível. Ele usa a expressão never miss twice, nunca erre 2 vezes. Se você pular a academia um dia, tudo bem, mas não deixa de ir no dia seguinte. A ideia é evitar que um pequeno deslize se transforme numa bola de neve e você acabe abandonando o hábito por completo. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo, mas também se manter firme no propósito. E evitar a armadilha do perfeccionismo, né? Muitas vezes a gente desiste de um hábito porque não consegue executá-lo perfeitamente. Exato! É aquela história do tudo ou nada. Ah, hoje eu não consegui fazer o treino completo, então é melhor nem ter ido à academia. Mas o importante é se manter consistente, mesmo que não seja perfeito. A consistência é a chave para a construção de qualquer hábito. E falando em consistência, ele destaca a importância de acompanhar o progresso, mas sem se tornar obcecado por métricas. A gente precisa ter uma forma de monitorar o progresso, mas sem se apegar demais aos números. E para encerrar essa primeira parte do nosso mergulho, que tal a gente deixar uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem? Manda brasa. O James Clear usa um exemplo bem interessante de um treinador de alta performance que diz que o segredo do sucesso é lidar com o tédio da prática diária. Então a pergunta é: como você lida com a rotina, com a repetição, com os momentos de desânimo na sua jornada de construção de hábitos? E aí, pessoal, o que vocês acham? Compartilhem suas reflexões com a gente lá no nosso site. Na próxima parte, a gente volta com mais insights e dicas práticas para aplicar os princípios do livro na vida real. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho em hábitos atômicos. Na primeira parte, a gente explorou a jornada do James Clear, o poder dos ganhos marginais e as 4 leis para transformar nossos hábitos. Mas e aí? Como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Boa pergunta. A gente precisa ir além da teoria, né? Mergulhar nas estratégias que o James Clear apresenta para lidar com os desafios da mudança de comportamento. E olha, tem muita gente que tropeça justamente aí, né? Começa com todo gás, mas aí a motivação vai diminuindo, os obstáculos aparecem e a gente acaba desistindo no meio do caminho. É verdade. Por isso que é tão importante entender que a construção de hábitos é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E o James Clear tem várias dicas para nos ajudar a manter o ritmo, contornar os obstáculos e cruzar a linha de chegada. E uma dessas dicas que me chamou bastante atenção é a importância de encontrar o nosso, ponto ideal. De alinhar nossos hábitos com nossos talentos e interesses. Lembra do exemplo do Michael Phelps, o nadador que ganhou 28 medalhas olímpicas. Ele tem um biotipo naturalmente ideal para natação. Braços longos, tronco curto, pés grandes. Ou seja, ele nasceu com uma vantagem genética para o esporte. Mas ele também se dedicou intensamente aos treinos desde a infância, né? O sucesso dele é resultado da combinação de talento natural com muito trabalho duro. Exatamente. E o James Clear usou outro exemplo interessante.
O do corredor marroquino, Richon Guerroy, que também tem um biotipo ideal para corrida de longa distância. Aí ele propõe um exercício de imaginação. E se o Michael Phelps e o Jean-Jacques Rouge trocassem de esporte, será que eles teriam o mesmo sucesso? Provavelmente não, né? Eles estariam competindo em áreas que não são seus pontos fortes. E é essa a sacada. A gente precisa encontrar atividades que estejam alinhadas com nossos talentos, com nossos interesses, para que a gente possa ter mais chances de sucesso e principalmente mais prazer ao longo da jornada. Concordo plenamente. Mas seja status. E como a gente descobre esses talentos? Às vezes a gente se sente meio perdido, sem saber para onde ir. O James Clear sugere que a gente preste atenção nas atividades que nos energizam, que nos fazem perder a noção do tempo, aquelas atividades que a gente faz com tanto prazer que até esquece do mundo lá fora. Tipo quando a gente tá tão imerso no projeto que nem vê a hora passar, né? Isso. Esse estado de fluxo, como ele chama, é um sinal de que a gente está no caminho certo. É como se a gente estivesse dançando no ritmo da nossa própria música. E ele também fala sobre a importância de experimentar coisas novas, né? De se aventurar fora da zona de conforto para descobrir novos talentos e paixões. Lembra do exemplo do Scott Adams, o criador da tirinha Gilbert. Ele combina o talento para o desenho com o humor e a experiência no mundo corporativo. E essa combinação única é o que faz o trabalho dele ser tão original e bem-sucedido. Então a gente precisa buscar essa intersecção entre nossos talentos, interesses e experiências para encontrar o nosso diferencial, a nossa combinação mágica. Exatamente. E outra dica importante para quem quer construir hábitos poderosos é se preparar para os momentos de desânimo. Para os dias em que a motivação vai dar uma saidinha. Essa é clássica. A gente começa super empolgado, mas aí os obstáculos aparecem, a gente se frustra e acaba desistindo. É normal sentir vontade de jogar tudo pro alto de vez em quando, mas é nesses momentos que a gente precisa ter em mente a história do bambu chinês. Bambu chinês, história é essa? O bambu chinês leva anos para brotar da terra. Durante esse tempo, a raiz cresce silenciosamente, se expandindo, se fortalecendo. E aí, quando a gente menos espera, o bambu rompe a terra e cresce rapidamente a uma velocidade impressionante. Que metáfora poderosa. Então, a gente precisa ter paciência e confiar no processo, mesmo quando parece que a gente não está progredindo. Exatamente. O James Clear chama isso de platô do potencial latente. É como se a gente estivesse construindo uma base sólida sem que os resultados sejam visíveis a olho nu. Como se a gente estivesse investindo num fundo de longo prazo. No começo, os rendimentos podem parecer pequenos, mas com o tempo, o nosso capital vai crescendo exponencialmente. E falando em investimentos, essa é outra analogia que o James Clear usa para ilustrar o poder dos hábitos. Cada pequena ação, cada hábito que a gente cultiva é um depósito que a gente faz na nossa conta de saúde, felicidade, sucesso. Esses depósitos podem parecer pequenos no início, mas ao longo do tempo eles se acumulam e geram resultados extraordinários. É como se a gente estivesse plantando uma semente. A gente precisa cuidar da semente, regá-la, ter paciência para que ela germine e cresça. E com o tempo, a gente colhe os frutos do nosso trabalho. Esses frutos podem ser uma vida mais saudável, um relacionamento mais feliz, uma carreira mais satisfatória, a realização dos nossos sonhos. A gente tem o poder de escolher quais sementes a gente quer plantar, quais hábitos a gente quer cultivar. A gente é o jardineiro da nossa própria vida. E que tal a gente usar essa metáfora para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho? Gostei da ideia. Que tipo de sementes você está plantando hoje? Quais hábitos você está cultivando para colher os frutos que deseja no futuro? E aí, pessoal? Respondam essa pergunta lá no nosso site. A gente quer saber quais são os seus projetos de jardinagem para o futuro. Na próxima parte, a gente volta com mais insights e dicas para turbinar seus hábitos. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em hábitos atômicos? Já estamos na reta final da nossa expedição, mas antes de atracarmos no porto final, que tal a gente explorar um tesouro que muitas vezes passa despercebido? Que tesouro? A capacidade de encontrar contentamento no presente enquanto a gente trabalha para construir um futuro melhor. É verdade. A gente fica tão focado em alcançar nossos objetivos que às vezes esquece de apreciar a jornada, de saborear as pequenas conquistas do dia a dia. E aí a gente cai na armadilha de adiar a felicidade para depois, né? Quando eu conseguir aquela promoção, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro dos sonhos, aí sim eu vou estar realizado. O James Clear nos alerta para o perigo dessa mentalidade. A gente corre o risco de viver num estado constante de insatisfação, sempre buscando algo que parece estar fora do nosso alcance. E ele nos convida a fazer um exercício de perspectiva. E se a gente já tivesse tudo o que a gente precisa para ser feliz agora? E se a gente pudesse encontrar alegria e contentamento nas coisas simples da vida? Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente cultiva essa felicidade no presente sem deixar de lado nossos objetivos e aspirações?
O James Clear sugere que a gente comece cultivando a gratidão. Em vez de focar no que nos falta, que tal a gente direcionar nossa atenção para as bênçãos que já recebemos? Tipo, aquele cafezinho quentinho pela manhã, o abraço apertado de um amigo, um dia de sol radiante. Exatamente. São as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. E a ciência comprova isso, viu? Estudos mostram que a prática da gratidão aumenta a felicidade, reduz o estresse e melhora a saúde mental e física. E além da gratidão, o que mais a gente pode fazer para cultivar essa paz interior? Que tal a gente praticar compaixão? Se colocar no lugar do outro, procurar entender suas dores e alegrias. Acho que a gente precisa de uma dose extra de compaixão no mundo de hoje, né? Com certeza. E a compaixão não beneficia só quem a recebe, mas também quem a pratica. Estudos mostram que a prática da compaixão aumenta a felicidade, reduz o egoísmo e promove a conexão social. E tem mais um ingrediente mágico nessa receita da felicidade: a generosidade. Doar nosso tempo, a nossa energia, nossos recursos para ajudar os outros. E não precisa ser nada grandioso, viu? Um simples gesto de gentileza já faz toda a diferença. Abrir a porta para alguém, ajudar um colega de trabalho, fazer um elogio sincero. São atitudes simples que podem transformar o dia de alguém. Estudos mostram que a prática da generosidade aumenta a felicidade, reduz a solidão e promove a saúde mental e física. Então já temos 3 ingredientes poderosos para a felicidade no presente: gratidão, compaixão e generosidade. E para completar essa receita, que tal a gente adicionar uma pitada de atenção plena? Atenção plena. É a capacidade de estar presente no momento, sem julgamentos. É como se a gente apertasse o botão de pause na nossa mente agitada e se conectasse com o aqui e agora. Mas como a gente faz isso num mundo cheio de distrações? A gente está sempre conectado, sempre pensando no passado ou no futuro. Exatamente, por isso é tão importante a gente criar momentos de desconexão. Praticar meditação, yoga, ou simplesmente reservar alguns minutos do dia para se conectar com a respiração, com os sentidos, com o momento presente. Respirar fundo, observar as cores do céu, sentir o vento no rosto. São momentos simples, mas que podem nos trazer uma sensação profunda de paz e tranquilidade. Estudos mostram que a prática da atenção plena reduz o estresse, melhora a concentração e aumenta a felicidade. E para finalizar essa jornada épica pelos hábitos atômicos, que tal a gente relembrar a mensagem principal do livro? Pequenas mudanças consistentemente aplicadas ao longo do tempo podem gerar resultados extraordinários. E a gente não precisa ser perfeito na jornada. O importante é ter constância, disciplina e compaixão por nós mesmos. Celebrar cada pequena vitória, aprender com os erros e continuar caminhando em direção aos nossos objetivos. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho em hábitos atômicos. Esperamos que vocês tenham curtido a jornada e que os insights e as ferramentas que a gente compartilhou aqui inspirem vocês a construir uma vida mais plena, mais feliz e mais significativa. A gente se encontra no próximo episódio do Corporate Academy Podcast, com mais um mergulho profundo em busca do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Até lá!